João capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, a sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha-lhe enxugado os pés com seus cabelos, o cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar aonde estava. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, pode sentar glorificando a Deus. Somente esta leitura, e todos conhecem esta história. Só que nós vamos tirar algo de dentro deste relato, a qual relatou o nosso irmão João, acerca de tantos anos depois que ter escrito os evangelhos. Depois de todos ter escritos, João resolve escrever o evangelho segundo ele escreveu. E João não começa com o evangelho dizendo sobre a criação de Jesus, os seus pais. Ele começa de uma forma diferente no seu evangelho. No primeiro versículo, ele fala que ele é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habita no meio de nós hoje. João tem buscado assim enfatizar algo para colocar dentro do nosso pensamento, para nós estar meditando e procurando sobre a palavra de Deus. João, que era aquele amigo íntimo que andava com Cristo, todos os lados que Jesus ia, João estava olhando e observando o que Jesus estava fazendo. E João escreve este livro. E neste capítulo 11, a qual nós estamos meditando nesta noite, eu quero entrar aqui nesse capítulo mais depressa, enquanto João escreve: Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E era aquela a quem tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com cabelo. Eu comecei a ler aqui e vi, mas por que João escreveu falando sobre Maria? A lição seria para falar sobre a enfermidade de Lázaro, mas João quis enfatizar e quis lembrar sobre quem que ele estava falando. Ele estava falando de Lázaro, o irmão daquela que ele tinha curado de 7 demônios que aquela mulher era possesso. Então ela tinha vindo em agradecimento e encobriu o seu corpo com azeite, com aquele óleo tão precioso, a qual cheirou todo o ambiente a qual ele estava. Aquele nardo tão puro e precioso, a qual os discípulos olhavam para o lado e querendo perguntar: por que estrago tão grande? Por que não vende este unguento e dá o dinheiro aos pobres? Mas o querer dele não era dar o dinheiro aos pobres, era colocar na bolsa, como nós já temos conhecimento. Então, João enfatiza este princípio aqui, dizendo que esta é aquela irmã daquele enfermo. E esta irmã estava triste porque o seu irmão estava enfermo. E dizia ela ao mensageiro, e dizia: vai e busca Jesus, porque eles são amigos. E diz a ele: o seu amigo está enfermo. A gente olha nesse mundo de hoje, e nesse tempo em qual nós vivemos, a coisa mais difícil que tem é fazer amizade. Às vezes somos pregadores da palavra de Deus,
E se nós sairmos daqui para pregar a palavra de Deus em outro estado, e depender de você ficar na casa de alguém, você vai ficar na casa de alguém, mas eu acho que nunca mais você vai ter notícia daquele povo onde você ficou e aonde você foi recebido. Jesus andava todos os lados pregando o evangelho. Não foi a primeira vez que ele passou ali, mas quando ele passou e fez esse milagre, aquela família se tornou tão amiga de Jesus, com aquela cura, com aquela libertação a qual ele tinha feito na vida daquela mulher, que eles alojaram Jesus, receberam Jesus ali. E daí então, aqueles homens receberam Jesus e foi amigo de Jesus para sempre. Coisas que hoje é difícil você receber pregador na sua casa, porque você não sabe o antepassado dele. Você não tem a confiança que você teria quando recebeu Jesus na sua casa. Então eles receberam Jesus e passou a ser muito amigos. É coisas que nós não temos, assim, a intimidade com um amigo. Você pode contar no dedo o amigo que você tem. E as decepções que um amigo pode te trazer. Às vezes não só com palavras, mas às vezes com atos também. Ele pode te ferir tão grande. Mas Jesus era aquele amigo fiel. É aquele amigo que você pode confiar nele e chamar ele para dentro da sua casa, qualquer hora da noite. Ele não vai trazer decepção alguma a você. Mesmo se ele deixar você morrer, ele volta e te faz ressuscitar novamente. Porque ele é um Deus de vida, ele não é um Deus de morte. Ele é um Deus a qual chega e faz a alegria reinar no lugar que há choro. Eu creio nisso, e isso hoje nós estamos falando daquele que tem todo o poder. E todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra, e aonde que ele pisar, ele é o Rei da glória. Amém? Então, elas enviam o mensageiro a Jesus. O mensageiro vai atrás de Jesus. Jesus não ficava parado num lugar só pregando numa cidade. Essa cidade, a Bíblia diz que ela situava a 15 estádios de Jerusalém, fazendo as somas de 180 estádios vezes 15, dá quase 3 mil metros. Então é bem perto a cidade de Jerusalém de Betânia, não a outra Betânia que tem lá perto do lago Genezaré. Aquela Betânia é perto de Jerusalém. Então, esta Betânia, aonde estava enfermo Lázaro. Eles mandam o mensageiro buscar Jesus. Só que Jesus andava pregando para todos os lados de Jerusalém, Judeia, todos os lados de Samaria. Ele pregava. O mensageiro foi direto ao lugar aonde Jesus estava. No espaço de um dia de jornada, esse mensageiro acha Jesus. Coisas que é mais difícil, muito difícil hoje. Você tem na sua mão rastreador, você pesquisa aí aonde está o fulano de tal, o Facebook indica, o WhatsApp indica aonde está o fulano. Mas naquela época não tinha. Mas quem é amigo íntimo de Jesus sabe aonde ele está. Sabe aonde ele está. E a qualquer hora da noite você pode procurar que você vai topar com Jesus. Não tem hora, não tem lugar. E não precisa de WhatsApp nem Facebook para procurar Jesus. Basta você ajoelhar ou trancar o seu quarto, ele vai estar ali te esperando. Amém? E esse homem vai e encontra Jesus. Quando ele chega e dá a notícia a Jesus, fala: Jesus, eu vim atrás do Senhor, porque o amigo a qual tu amas está enfermo. Jesus, na mesma hora, recebe a notícia e diz para ele: esta enfermidade não é para a morte. E ele volta para casa, dizendo, com essa notícia no peito, e chega dizendo. Quando ele chega, ele já foi um dia. Quando ele volta para trás, mais um dia. 2 dias. Jesus continua, mais 2 dias, naquele mesmo lugar. Quando ele chega, Lázaro já estava morto.
como ele dá a notícia às irmãs que queria receber uma notícia de Jesus, que a morte dele era para a glória de Deus. Ele chega e fica naquela ali. Eu sou o mensageiro de Jesus agora. Eu não sou o mensageiro dela mais. Eu fui levar uma mensagem delas. Agora eu volto trazendo uma mensagem dele. E como eu entrego uma mensagem dele, falando que não é para a morte. E ele já está morto. Quando ele chega, ele fica todo triste. Aí começa aquela história. Jesus ainda está em 2 dias, ele conversa com seus irmãos, os discípulos, e tentam vir para Jerusalém, aonde ele foi perseguido, aonde eles queriam de toda maneira pegar Jesus ali, dizendo que ele era Deus e fazia coisas que somente o Pai, e ele era filho de Deus. Ele saiu fugido daquela cidade e agora ele está voltando. E os discípulos não queriam ir para aquele lugar. Com muito custo, eles voltam para aquele lugar. E Jesus, junto com os seus discípulos, falando, vamos morrer com ele então. Vamos morrer com ele. E vem para Jerusalém. E quando Jesus chega na casa, distante da aldeia, chega aquela irmã, a Marta. Chega Marta, perto de Jesus, e diz para Jesus, se o Senhor tivesse chegado há mais tempo, o nosso irmão, o seu amigo, não teria morrido. E ele conversou ali, e passou o tempo conversando com Marta. Só que ela volta e chama a Maria. A Maria estava na sua casa. Quando ela volta e chama a Maria, Jesus estava no mesmo lugar. Maria já chega colocando nos pés de Jesus, debruçando nos pés de Jesus e colocando todo o seu sentimento nos pés do Mestre. Quando ela diz que, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Só que quando ela fala com um sentimento tão grande por dentro, que Jesus e os judeus que estão em volta, eles sentem a mesma dor que aquela mulher que derramou o azeite, que derramou o unguento nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Jesus sente a mesma dor que aquela mulher está sentindo. No versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. A mesma dor que ela estava sentindo, Jesus também sentiu ali por dentro, apertar o seu coração. E perguntou, aonde vocês colocaram ele? Numa dor tão grande, Jesus vai ao sepulcro. Só que antes, eles tinham feito já todos os rituais, a qual acontecera com Jesus naquele 3º dia, que era passar o unguento no corpo do sepultado após o 3º dia. E eles já tinham feito todo o trabalho, e Maria Madalena tinha feito esse trabalho, como ela queria fazer no corpo de Jesus, quando encontrou 2 anjos sentados, um à cabeceira e o outro no túmulo de Jesus. Ela já tinha visto que o seu irmão já estava em decomposição, já estava cheirando mal. Mas mesmo assim, Jesus disse que seria para a glória de Deus a ressurreição dele. E eles partem para o túmulo para chamar Jesus, para chamar Lázaro. Só que quando chega lá, tem uma imensa de uma pedra na porta da caverna. Uma pedra que pesava tantos quilos. E um homem, 1 ou 2, talvez não conseguiria tirar. Ajuntaram homens para tirar aquela pedra. Vou dar uma vírgulazinha e vamos meditar aqui um pouquinho nesta pedra. Às vezes a gente quer receber o milagre, quer receber algo de Deus, mas só que entre nós e Deus existe um obstáculo, existe uma pedra tão grande, que se você não tirar esta pedra, você nunca alcançará a misericórdia dele.
coisas que agora somente cabe a nós retirar. Quantos de nós aqui retiramos a pedra? Vamos dizer agora que nós somos salvos, não só porque nós estamos dentro de um templo e recebemos irmãos com irmãos para nós dizer que somos santos. Nosso irmão Kaique costuma falar e gosta de falar, nós somos santos, santos, santos a cada dia, né? A cada dia somos santificados. Nós não podemos atirar pedras em pessoas que estão com problemas. Às vezes, no nosso olho, tem pedra tão grande, enquanto o olho do outro está com pequena faísca. Se nós tirássemos a pedra que existia dentro de nós, primeiro, nós viríamos que dentro do outro não existiria pedra alguma, somente faltaria amor para receber aquele para vir para o nosso lado. Coisas que quando eles tiraram aquela pedra ali, eles viram que algo poderia acontecer. Enquanto todos estavam abismados, olhando para dentro daquela caverna, o Senhor Jesus levanta os olhos para cima e agradece a Deus. E diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Faz este milagre para que eles vejam o seu poder. E na mesma hora ele solta aquele grito tão grande: Lázaro! Aí vocês imaginam, por que Jesus gritou tão alto? Porque em volta tinha cavernas, e a cada caverna era sepulcro. Era sepulcro. Cada caverna daquela era um sepulcro de alguém que era comprado, como Jesus foi sepultado na caverna de José. Jesus grita bem alto o nome de Lázaro, e Lázaro sai para fora. Ele sai com a toalha envolvido o seu rosto, e com as mãos atadas e os pés atados, e pulando para o lado de Jesus. Por quê? Por que amarraram um defunto? Será que defunto se bate depois de morto? Você quer saber o motivo que amarraram Lázaro? Esse motivo a qual amarraram Lázaro foi o mesmo motivo que trouxe Jesus depois de 4 dias até a cidade de Betânia. Mesmo perseguido de morte, Jesus vem em Jerusalém. Mesmo sabendo que podia morrer, Jesus vem em Jerusalém. Vocês lembram de Paulo e Silas na cadeia? O que aconteceu com eles? Quando eles amarraram Paulo e Silas. O que aconteceu com Abraão e Isaque, quando estava prestes a ser sacrificado? O servo de Deus, ele pode passar por afronta de Satanás toda na vida, mas quando um servo de Deus é amarrado por Satanás, Deus quebra tudo e faz uma bagunça tremenda aonde ele quer operar. Ele faz uma arruaça tremenda dentro de uma cadeia. Ele faz uma arruaça no monte aonde quer matar um filho. Ele faz qualquer coisa para que o nome dele seja glorificado. Ele vem e faz aquela arruaça. E quando eles desatam a mão daquele homem, Jesus diz para ele: vai, você está livre. E Lázaro sai glorificando a Deus. Amém? Esta é a mensagem de hoje para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desta mensagem, eu tive momentos assim de ler uma vez e 2 vezes essa mensagem e perguntar: mas que coisa tremenda a qual Jesus fez com essa família. Se nós tivéssemos uma oportunidade de ver, de ter Jesus passeando no nosso meio, de ter Jesus como hóspede da nossa casa, como Elias foi hospedado, como os pregadores antigos que andavam sem paradeiro, nós tivéssemos uma oportunidade de hospedar Jesus hoje na nossa casa, o que nós faríamos para receber Jesus hoje? Muitos
enquanto preocupava em lavar vasilha, limpar a casa, uns ajoelhavam ao pé de Jesus e adoravam. Jesus não queria saber, e nem quer saber, se a casa está arrumada, parede, se a casa está arrumada, se a casa está suja, mas ele quer saber se a sua casa está limpa. Que aonde há limpeza, o Espírito de Deus faz morada. Aonde existe sujeira, o Espírito de Deus não tem o poder de habitar. Ele quer habitar em um lugar limpo, um lugar assim, a qual convém ele habitar, e coisa que não mancha a trindade do nosso Senhor. Esse nosso Senhor, ele convida hoje para morar na sua casa, para estar visitando a sua casa. Esse Senhor, ele está querendo fazer amizade com você, como foi amigo de Lázaro e como foi amigo de Maria e Marta. Ele quer sempre passear, sempre pregar o Evangelho e sempre dar uma passadinha na sua casa. Mostrar para você que mesmo a pandemia, e mesmo a morte pairando no ar, a sua casa pode glorificar a Deus, porque tem um Deus de vida. Um Deus que está olhando para nós nessa cidade. Essa cidade a qual foi afetada por esse vírus. Hoje nós podemos glorificar a Deus, porque as nossas famílias estão aí. Nossas famílias estão pagando um preço tão grande, mas estamos glorificando a Deus em meio à dificuldade. E sabemos que por fim, o nosso Senhor se levantará entre a nação. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e vocês ficam com o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.